Ver Mais de volta, mais um ano aí começou e os meses coloridos tomaram conta. Eles sempre vêm com uma importante mensagem de alerta, cuidado e prevenção contra vários tipos de doenças. E fevereiro tem a cor laranja para nos conscientizar sobre as leucemias. Aliás, fevereiro também marca o Dia Internacional do Câncer Infantil, celebrado no último dia 15. Mas afinal, a quais sintomas devemos ficar atentos? É possível prevenir? É sempre um diagnóstico que assusta, atinge crianças e adultos, mas com informação é possível ter diagnóstico precoce e tratamento adequado. Por isso, para nos esclarecer melhor sobre o fevereiro laranja, eu recebo hoje a hemato-oncologista pediátrica Marcela de Moraes Barros Souza. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde. Doutora Marcela, sempre assusta um diagnóstico de leucemia, mas é importante destacar que existem vários tipos. Quantos tipos são e quais são os principais, digamos assim? Existem basicamente 4 tipos, mas na infância são os 2 principais, que a gente divide em leucemias mieloides e linfóides, em agudas e crônicas das duas, né? Mas na infância o que a gente tem principalmente é a leucemia linfóide aguda e a leucemia mieloide aguda. Quando a gente fala de uma leucemia crônica, ela exige um tratamento prolongado? Pode durar até a vida toda? Sim. E geralmente essas leucemias crônicas elas são mais em adultos e idosos. Então são leucemias que podem usar uma medicação, hoje em dia com essa terapia gênica, terapia-alvo, uma medicação via oral e você toma essa medicação durante toda a vida e vai controlar a leucemia. Então, uma leucemia mais tranquila, digamos assim, a crônica. Ela dificilmente vai levar a pessoa a óbito. Ou tem um tempo mais tranquilo de fazer um transplante, fazer a cura, né? A gente tem leucemia mieloide crônica em crianças e adolescentes, mas daí eles acabam fazendo transplante, tem uma alta taxa de cura, elas são melhores, digamos assim. A doutora é coordenadora hoje da Oncologia Pediátrica do Hospital Santo Antônio. As crianças que chegam até lá devem chegar com várias histórias. Geralmente, perceberam sintomas, esses pais? Quais seriam esses sintomas para que a gente possa ficar alerta? Como as nossas leucemias, a maioria são agudas, como o próprio nome diz, o agudo é porque os sintomas são rápidos e a gente tem que agir rápido e a doença manifesta muito rápido, né? Então, as leucemias agudas, elas têm, em média, 15 dias, no máximo 21 dias de sintomas. Então, o que a gente mais percebe na criança é um cansaço intenso. Então, a gente tem filho em casa, a gente sabe como eles são, eles não param, né? Uhum. Então, quando eles ficam cansados, não 1, 2, 3 dias por causa de uma gripe, resfriado, uma febre, né? Os nossos com uma gripe, com febre, eles ficam caídos no sofá, mas isso dura 1, 2, 3 dias, né? No 4º, 5º dia eles já estão melhorando. Então, uma criança que vem com uma fadiga persistente por 5, 6, 7 dias, isso tem que ficar de olho, palidez, sangramentos exagerados, então, nariz sangra, a minha filha, né, o nariz sangrava uma época no colégio quase todo dia, mas é um sangramento leve, que passa rápido e que logo a criança vai suspender, esse sangramento já vai parar. Isso, todos os sintomas que são leves e curtos, a gente não precisa se preocupar. Tem a tal da dor nas pernas, a leucemia causa dor na perna e esse é o grande pavor dos pais, porque as dores nas pernas a gente tem, todo mundo que tem filho, acho que já teve um filho, a minha perna dói. É confundida com a dor do crescimento, né? Isso mesmo. Então, uma dor muito inespecífica, uma dor que dói em toda a perna, não é um local específico, é uma dor geralmente noturna, depois de um dia agitado e que de manhã acorda, vai para a escola, pula, brinca o dia inteiro. Daí lá à noite tem a dor na perna de novo. Essa é a dor benigna. Agora, a dor da leucemia é uma dor persistente todos os dias. E é uma dor que quase a pessoa não consegue suportar. Ela vai piorando até que a criança não caminha mais da dor. Então, as crianças param de caminhar. Febres persistentes por mais de 10, 15 dias tem que ser investigado. Aumentos de volume do abdômen também tem que investigar. Mas sempre eu digo, até 5, 7 dias... Tudo pode ser um resfriado, uma gripe. Passou disso, tem que consultar. Esse é o grande alerta que a gente precisa fazer, né? Não deixar isso muito adiante. Agora, quais são os fatores de risco? Existem fatores ambientais, fatores genéticos que podem ocasionar uma leucemia? Na leucemia é muito pouco, praticamente zero. Existem raríssimos casos que são síndromes genéticas, né? Tem uma chamada ataxia, outra síndrome familiar chamada Li-Fraumeni. Isso é a grande minoria, menos de 1% dos nossos casos, né? Então, a grande maioria da leucemia, infelizmente, ela é o caso, não tem como prevenir e não tem como evitar.
Por outro lado, isso é bom porque todo filho com leucemia, a mãe se pergunta, o que, que eu fiz de errado? Onde eu falei? Eu não dei, aquela anemia mal curada virou leucemia? Eu não dei ferro, eu não dei carne, eu não dei bife de fígado, né? Não, a culpa não é de vocês. Vocês não têm culpa. É o organismo, a leucemia vem ao acaso. Agora, já que não dá para prevenir, dá para ter um diagnóstico precoce. Então, é por isso que a gente precisa ficar atento aos sinais. E o Fevereiro Laranja traz essa conscientização, né? Para um possível diagnóstico precoce. Isso, e sempre lembrar que apesar de ser duro, apesar de ser um diagnóstico muito difícil, a gente não quer, né, que o filho tenha um câncer, tenha uma leucemia. Mas a gente tem que lembrar que a leucemia pode atingir crianças, sim, e que se o seu filho estiver gravemente doente, que ele não está bem, por mais de 5, 7 dias ou menos disso, mas uma dor muito intensa, um sangramento que não controla, uma fadiga, um cansaço exagerado, procurar atendimento ou no posto de saúde, consultório ou no pronto-socorro se for grave. Então, o diagnóstico precoce é muito importante, não tem como prevenir. E as taxas de cura quando surge um diagnóstico de leucemia? A gente gosta de tratar a leucemia porque as taxas de cura são muito altas, né? Uma média de 80% das leucemias curam. Essa então, é uma boa a gente notícia, tem uma né? altíssima taxa de cura. E isso vale para crianças e adultos? Para crianças, essa estatística é criança. Adulto não é tão alta assim. Para criança, então, o organismo da criança consegue se recuperar com mais rapidez? É porque a leucemia da criança ela tem algumas características que na criança ela é mais benigna. O tratamento é muito intensivo, não é um tratamento fácil, né? São 6 a 8 meses de quimioterapias intensas, de internações, riscos de infecção. Até eles têm o risco de óbito, de falecimento por sepse, por infecção, né? Mas eles respondem muito bem. Então, a leucemia, essa característica toda da leucemia da infância, ela traz essa altíssima taxa de cura. Tá certo. Doutora, muito obrigada pelos esclarecimentos, por a gente alertar, aproveitar esse mês colorido, que é o mês Fevereiro Laranja, e conscientizar sobre leucemias. A gente sabe que assusta, mas é importante ter informação na mão para poder ter um diagnóstico precoce, né? Isso mesmo. Doutora, muito obrigada pela presença aqui. Obrigada a vocês.